porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nessa manhã. É uma alegria mais uma vez podermos juntos começarmos aqui esse dia estudando um capítulo da Palavra do Senhor. Tenho certeza que tem sido de grande valor para a tua vida, como também tem sido para a minha vida. E quero pedir a Deus que Ele tome nas suas mãos a tua vida, a tua família, os teus planos, os teus sonhos para o decorrer desse dia. Nós que fomos nascidos de Deus, nascemos para vencer esse mundo. E é necessário viver a cada dia pela fé na pessoa do nosso Salvador Jesus, acreditando e confiando que ali na cruz do Calvário Ele pagou o preço e nós precisamos agora receber os méritos vencidos por Cristo para que nós possamos a cada dia alcançar a vitória. Quero convidar então você nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 17. Ande, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno em todas as igrejas. No capítulo 7, possivelmente o apóstolo Paulo estivesse aqui agora respondendo algumas perguntas que a igreja de Corinto tinha lhe feito. Os comentaristas bíblicos, os teólogos e estudiosos da Bíblia, acreditam que aqui no capítulo 7 ele começa uma nova etapa na sua epístola, respondendo aos irmãos da igreja de Corinto. Ele, como pastor daquela comunidade, ele sabia perfeitamente que aquela igreja estava passando por alguns problemas. Os capítulos anteriores revelam e deixam bem claro que havia dificuldades de relacionamento, havia questões de moral ali dentro da igreja, de imoralidade dentro da igreja. E agora aqui no capítulo 7, possivelmente ele tivesse recebido algumas perguntas e ele dedica agora o capítulo 7 para responder essas questões aos irmãos ali da igreja de Corinto. Vale a pena salientar o seguinte: o apóstolo Paulo sabia perfeitamente, uma igreja que adquirisse, que conseguisse estabelecer a sua moral e ter a sua moral num patamar elevado que Deus tinha proposto para essa comunidade, consequentemente eles iriam alcançar o mundo. Eles conseguiriam evangelizar a sua geração, as pessoas que estavam ao seu redor, que então agora o apóstolo Paulo dedica tempo para poder ensinar aquela igreja como é que eles deveriam viver. Vale a pena atentar para um detalhe. Embora o apóstolo Paulo vivesse como celibato, não era casado, ele não estabelece isso como sendo um princípio para aquela comunidade. Pelo contrário, no capítulo 7, no verso 5, ele diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O apóstolo Paulo coloca aqui homem e mulher no mesmo patamar, com o mesmo direito de autoridade dentro do casamento. E ele fala assim, bom, se um de vocês decide dedicar tempo para a oração, que seja por mútuo consentimento. Que ninguém tome uma decisão em orar, mesmo que seja para orar, ou se santificar-se mais a Deus de uma forma isolada. Faça em mútuo consentimento, porque quando alguém toma uma atitude precipitada, isolada dentro do casamento, ele está expondo o outro ao adversário, a Satanás. Para que isso não aconteça, que haja então harmonia, que haja igualdade de autoridade dentro do casamento, para que se consiga viver uma vida feliz e espiritualmente no ideal de Deus para as suas vidas. No capítulo anterior, capítulo 6, o verso 16, o apóstolo Paulo ele fala que quando alguém se une a uma prostituta, ele está se tornando um só corpo com ela. Essas orientações nos trazem a entendimento de que nós não podemos sexualmente nos unir a qualquer pessoa. A instituição do matrimônio é uma instituição sagrada, instituída pelo Senhor, portanto, é necessário compreender essas verdades para que nós possamos viver o ideal de Deus nessa terra. O matrimônio não pode, em momento algum, ser banalizado ou ser tratado de qualquer forma, como muitas vezes algum tem feito. O matrimônio precisa ser entendido como sendo, de fato, uma instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden. O sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus para uma vida a dois, para marido e mulher. É uma bênção de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui,
Você pode ver que na sua epístola, no capítulo 7, em momento algum ele está dizendo para que a sua igreja não tenha a prática da sexualidade. Pelo contrário, ele está abrindo as portas. Mas isso vale a pena ressaltar que é para uma vida dois dentro do casamento. Jesus também nos deixou orientações com respeito ao casamento. E ele declaradamente condena o adultério no livro de Êxodo, capítulo 20. O 7º mandamento diz claramente: não adulterarás. E o apóstolo Paulo escreve, verso 12, capítulo 7, o verso 12: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone. O apóstolo Paulo estava falando, Jesus Cristo nos trouxe algumas orientações, mas eu estou trazendo aqui algumas questões que ele não tratou, que ele não abordou. Portanto, eu estou aqui agora dizendo, e não o Senhor. E era uma igreja que tinha sido avançada na pregação do Evangelho. E havia muitos cristãos que tinham se convertido, estavam dentro da igreja, e eles tinham trazidos de lá agora a sua família. E muitos deles agora estavam dentro da igreja e estavam em busca de um consentimento de Deus para poder adquirir novas núpcias. E aqui agora o apóstolo Paulo estava trazendo a orientação para a sua igreja, dizendo, olha, vocês não podem fazer isso. Existem apenas duas razões para que possa haver o divórcio, ou morte ou adultério. Sem que haja morte ou adultério, o que tem de vocês fazer é orar, testemunhar para aquele cônjuge que não aceitou a Jesus Cristo. Pedir a Deus e viver uma vida de testemunho e de fidelidade para que aquele que ainda não é cristão possa aceitar a Jesus Cristo. Veja em você uma referência bíblica da pessoa de Jesus Cristo e ele tem o desejo de poder um dia também aceitar a Jesus e viver uma nova vida. Em tempos que a igreja sofria perseguição severa por parte dos inimigos e ela encontrava de fato vários obstáculos, Paulo então agora sentiu necessidade de orientar aquela igreja em cumprir a missão de uma forma desimpedida. O verso 32. Mais uma vez ele não condenou o casamento, mas advertiu o povo sempre a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Um casamento apressado, com certeza, sem a aprovação divina, em vez de ser uma bênção, pode se tornar um fardo para a vida de um casal. Um casal que possui a plena consciência de seus deveres matrimoniais precisa dividir as coisas do Senhor, as responsabilidades, trabalhar para Deus, servir a sua comunidade. Uma pessoa que está desimpedida, consequentemente livre, sem estar casada, solteira, terá muito mais condições de oferecer, de trabalhar para Deus do que aquele que tem o compromisso do casamento. Nós precisamos observar as declarações do apóstolo Paulo à luz da palavra de Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós conseguimos observar que Deus estabeleceu o santo casamento, o santo matrimônio. Deus instituiu o santo matrimônio. Foi Deus que criou o homem, que criou a mulher. As mesmas mãos que criou o homem e criou a mulher foram as mãos que se estenderam sobre o primeiro casal e os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. O apóstolo Paulo, em momento algum, ele está aqui dizendo que o casamento não é sagrado, que o casamento não é uma bênção para uma vida de um homem e de uma mulher. Pelo contrário, ele aqui está afirmando, ele está declarando que de fato é uma bênção, embora ele tenha optado em viver uma vida solteira. Mas ele entende que aqueles que optaram em casar, de fato, precisam viver essa fidelidade dentro do casamento. A sociedade, irmãos, ela não é padrão de moralidade para nós que somos cristãos. O padrão de moralidade para a vida do cristão está na palavra de Deus. Embora o casamento seja importante, ser solteiro ou viúvo não é um empecilho para a prática do cristianismo, nem para o cumprimento da missão. Ser casado é o plano original de Deus para um homem e uma mulher. No plano de Deus para a igreja, solteiros e viúvos também estão inclusos. Deus não entende como sendo pecado ser solteiro ou ser viúvo. O que na verdade Deus não quer é que não haja perversão do sexo fora ou dentro do casamento. Isto se torna um obstáculo no cumprimento da missão. E nessa manhã eu quero pedir a Deus, tenha certeza de uma coisa, as nossas famílias têm um plano no coração de Deus no cumprimento da missão.
como uma família unida, ordenada, onde os seus membros se amam, onde uma família sadia, testemunha de Jesus Cristo, é uma influência poderosa para a salvação dos perdidos. Quantas famílias, através da sua vida, têm levado outras pessoas a entenderem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Salvador? Quantas famílias ainda irão aceitar a Jesus Cristo através do testemunho de muitas famílias que vivem um testemunho vivo das verdades que conhecem? Nós podemos muito bem olhar para a igreja de Noé, a família de Noé, e vermos que a sua família foi um testemunho para aquela geração. E eu quero pedir a Deus nessa manhã que a nossa família esteja blindada pelo Senhor, que os dardos inflamados do adversário não tenham poder sobre a nossa família, e que a cada dia eu e você, nós possamos viver esse ideal, solidificar, construir a nossa família sobre a rocha da pessoa de Jesus Cristo, e consequentemente, quando Ele então voltar aqui a essa terra, eu e você, nós possamos estar prontos para viver com Ele e receber a salvação de Jesus Cristo. Que eu e você, junto com a nossa família, nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus e viver com Ele para todo sempre. Bondoso Deus e Pai, esteja conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, guia a nossa caminhada, fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.